Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com vocês com a disciplina Gestão Integrada de Pessoas. Irei apresentar para vocês um material que preparei para vocês. Deixa eu aqui minimizar para poder aparecer. Pronto. Começo dando as boas-vindas para vocês, explicando que o material a ser apresentado irá contemplar as unidades 1 e 3. Parabenizo os alunos por escolher o AD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. As unidades, elas contemplam as 4 unidades, os seguintes tópicos. Primeiro, o tópico 1, gestão de pessoas, recursos humanos. O 2, recrutamento e seleção de pessoas. O 3, avaliação de desempenho e treinamento de desenvolvimento. E o 4, gestão de cargos e salários. Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Vamos lá para a unidade 1, que tem muitos tópicos. Primeiro vai falar sobre o histórico da administração de RH, as diversas concepções a respeito do homem e das organizações, no contexto da gestão de pessoas, a administração de recursos humanos, a importância do suprimento de pessoal, mercado de recursos humanos, mercado de trabalho, a fixação da mão de obra como um dos objetivos da área de recursos humanos, como a área de recursos humanos lida com a rotatividade pessoal, entrevista de desligamento, os custos da rotatividade pessoal, absenteísmo. Vamos falar um pouquinho da história da administração de RH, A transformação da administração de RH ocorre ao longo do século XX, causando grandes mudanças comportamentais nas organizações. No século XX, grandes mudanças acontecem em função de quê? De alguns momentos históricos que ocorrem, como foi a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e a era da informação. A primeira era, que é a industrialização clássica, foi o período logo após a Revolução Industrial, que teve início na Grã-Bretanha no século XVIII. A administração de pessoal era chamada de relações industriais. Então, naquela época, não tinha figura de gestão de RH, de setor pessoal, era administração de pessoal. Já a era da industrialização neoclássica é o período que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial, entre as décadas de 1950 e 90, caracterizado por grandes transformações mundiais. E já a era da informação, que é a nossa era, tem início na década de 1990, e caracteriza por transformações rápidas devidas à tecnologia da informação, que é o que a gente tanto utiliza hoje, Quando a gente estuda administração e alguns outros cursos também, TGA, Teoria Geral da Administração, a gente fala muito dessa teoria da administração científica. Por quê? É preciso a gente ter algumas concepções sobre homem e organizações ao longo da história. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. A teoria da administração científica um defensor foi Taylor, Taylor apresentava uma visão de homem motivado por recompensas salariais. Então, ele considerava que o homem se motivava em cima daquilo que ele ganhava. Então, quanto mais ele trabalhava, mais ele ganhava, mais ele se sentia interessado e motivado. Já Mayo, que foi um dos defensores, ele tem a teoria das relações humanas. Ele considera que o que motiva o homem não é a recompensa salarial, e sim a convivência social nas organizações. Se eu tenho um bom clima, se eu tenho um gestor legal, e isso é que vai favorecer a minha motivação. A teoria da burocracia é a teoria estruturalista, que é o terceiro tópico desse slide. Há uma tentativa nessa teoria de integrar as visões de homem econômico e social, apontando em concepções anteriores. Ele tenta fazer um elo das duas teorias anteriores, E a teoria comportamental de Simon, o homem enquanto processador de informações e tomador de decisões. Quer dizer, o homem é o centro das atenções, Ele deixa de ser o apêndice da máquina. Surge posteriormente a teoria da contingência. O que é a teoria da contingência, gente? A teoria da contingência, tentando explicar com as minhas palavras,
é compreender que as empresas, elas têm as suas especificidades, as pessoas, elas são diferentes. Então, assim, modelos diferentes necessitam ser adotados para motivar, para entender a organização, para entender os funcionários. Então, você tem que acompanhar a cultura, o clima, o comportamento daquela organização, para poder você conseguir implantar estratégias que vão ser eficazes. Ele diz, inclusive, assim, ó, a teoria da contingência, ela busca o quê? Visão de um homem enquanto microsistema individual e complexo, aponta cada pessoa com uma realidade única e distinta das demais. Nesta teoria, tudo é relativo, é uma contingência. É muito interessante essa teoria. Em relação às mudanças ocorridas na administração de RH, entenda 3 diferentes formas de atuação. Então, nós tivemos as relações industriais, que eram responsáveis por fazer cumprir as exigências legais. Depois nós tivemos recursos humanos e no momento nós temos a gestão de pessoas, onde as pessoas são consideradas parceiras da organização. Não é à toa que algumas organizações chamam os funcionários de colaboradores. O contexto da gestão de pessoas. Sem organizações sem pessoas, certamente não haveria gestão de pessoas ou RH. As empresas são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos e cumprir sua missão. Sua visão através de seus valores. E para as pessoas, as empresas constituem o meio através do qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais. Então, já é uma visão bem atual de considerar de que o empresário, o fornecedor, o cliente, ele considera que tudo passa pelas pessoas. Então, ele é o bem mais valioso dentro da organização. Conceitos como empregabilidade e empresabilidade. Eu vou explicar com as minhas palavras o que quer dizer esses 2 conceitos. Empregabilidade é a sua capacidade de conquistar empregos e se manter no emprego. Empregabilidade vem de emprego. Então, se uma pessoa ela tem essa capacidade, ela tem o quê? Empregabilidade. Empresabilidade já é a capacidade da empresa de desenvolver talentos, de reter esses talentos, né? Tornando aquela empresa cada vez mais competitiva. Então, empregabilidade é diferente de empresabilidade. Enquanto a empregabilidade depende das pessoas, a empresabilidade depende das empresas. Administração de RH. Existem 2 princípios básicos para se atender à moderna conceituação da área de recursos humanos, né? A de RH, gente, hoje, cada vez mais, é uma responsabilidade de linha. Não é só uma responsabilidade apenas das pessoas que trabalham na área de recursos humanos. Os chefes, os gestores, os supervisores, os coordenadores, os gerentes, eles também precisam estar na cadeia de comando da área de RH. Eles precisam saber treinar, precisam saber selecionar candidatos, eles precisam compreender de benefícios, de cargos, salários. Então, a área de RH, muitas vezes, ela tem mais uma função de assessoria do que uma função de operacionalizar. Ela está assumindo cada vez mais esse papel, embora algumas empresas ainda insistam em ter um RH operacional. A importância do suprimento de pessoal. O sistema de RH funciona em 3 ciclos, né? Então, nós temos o ciclo de aquisição, provisão. Esse ciclo, ele trabalha com recrutamento, seleção e planejamento de RH. Nós temos o ciclo de manutenção, que trabalha com a remuneração, benefícios, higiene e segurança, relações sindicais ou trabalhistas, treinamento e desenvolvimento. E nós temos o ciclo de dispensa, que faz a demissão, afastamento e aposentadoria. Alguns autores trabalham com 5 ciclos, tá? Mas aqui esse material trabalha apenas com esses 3 ciclos e esses subsistemas que fazem parte do recursos humanos. O mercado de recursos humanos e o de trabalho. O mercado de trabalho é o conjunto das ofertas de trabalho oferecidas pelas empresas em certa época e em determinado lugar. É constituído de empresas e de suas oportunidades de emprego. Mercado de recursos humanos é o conjunto de indivíduos aptos ao trabalho em certa época e em determinado lugar. Então, compreenda que mercado de trabalho é diferente de mercado de recursos humanos, porque o mercado de trabalho é um contexto mais
global, um contexto mais abrangente. E o de recursos humanos já é um contexto mais voltado às pessoas. Bem, a fixação da mão de obra como um dos objetivos do RH. Como eu disse anteriormente, o planejamento de recursos humanos, ele tem profissionais que trabalham na linha estratégica, que são aquelas pessoas que fazem a parte de planejamento, que são gestores. Tem um tático, que trabalha mais com atividades burocráticas, e nós temos o operacional, que é aquela pessoa que trabalha mesmo com a mão de obra, que põe mão na massa, né? Então, é necessário a gente entender, é muito feito essa divisão através de uma pirâmide, onde a base é operacional, o meio, né, o centro é o tático e a ponta da pirâmide é o estratégico. Bem, outro aspecto também que o RH trabalha, gente, é o turnover. O que é o turnover? É a entrada e saída de funcionários. Quando uma empresa ela tem uma rotatividade alta, entrada e saída de funcionários, isso é preocupante para a organização. Como também o absenteísmo. Absenteísmo não é só falta do funcionário ao trabalho, mas atrasar, saídas antecipadas, certo? Os dois aspectos, eles são muito vistos e trabalhados pelos recursos humanos. Bem, vamos para a unidade 3. A unidade 3 vai trabalhar com avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Vai falar dos conceitos de desempenho e avaliação de desempenho, vai falar sobre sistema de avaliação, os métodos mais empregados, T&D, né? Todas as esferas aí de treinamento e desenvolvimento. E mais alguns aspectos também relacionados a treinamento, modalidades e avaliação. Vamos compreender logo aqui o que quer dizer benefícios, né? Benefícios. Gente, benefícios tem uma função muito, como é que eu posso dizer? Uma função muito dúbia de entendimento para várias pessoas. Mas desempenho é aquilo que se faz e como se faz. O desempenho, ele advém muito do comportamento das pessoas. É o resultado final, palpável, concreto do esforço de cada um. Dá-se através do comportamento. Já a avaliação de desempenho é você avaliar como esse funcionário ele desempenha. Muitas vezes você vai avaliar através de pessoas, de grupos, e a avaliação de desempenho, a proposta dela, não é demitir o funcionário, mas buscar colocar o funcionário no lugar certo, no horário certo, averiguar se ele está exercendo as atividades que condiz com o cargo dele. Então, a avaliação de desempenho, existe vários tipos de avaliação. E é importante você fazer essa avaliação de desempenho, porque através dessa avaliação, você vai conseguir proporcionar um melhor rendimento para o funcionário e para a empresa. Existem vários métodos empregados, né? Aqui tem alguns ditos: verbal, escrito, escala gráfica, o método da escolha forçada, o método de pesquisa de campo, dos incidentes críticos, o modelo 360 graus e a APPO. Está aqui o modelo de escolha forçada. Esse modelo aqui é um modelo de um relatório de avaliação de desempenho, onde o próprio nome já está dizendo, você vai ter que escolher algo positivo ou negativo daquele funcionário. Por exemplo, se ele é uma pessoa que apresenta produção elevada, é positivo? Então você coloca o mais. Ele tem um comportamento dinâmico? Não, então coloca negativo. No final, você faz uma pontuação de quantos foram positivos e quantos pontos foram negativos. O método de incidente crítico, ele é um método também muito incisivo, ele é muito direto, porque você vai dizer o que o funcionário tem de positivo e o que ele tem de negativo. E depois também você faz a soma. Por exemplo, se ele sabe lidar com pessoas, X, você coloca. Se ele tem facilidade de trabalhar em equipe, X. Apresenta ideias inovadoras, não. Então, assim, entendam que alguns pontos, muitas vezes, eles são entrelaçados com outras perguntas. Eu não posso dizer que uma pessoa sabe lidar com pessoas e ao mesmo tempo, dizer que ela não sabe trabalhar em equipe. É algo contraditório, né? Bem,
O método de pesquisa de campo é aquele método muito convencional, onde você faz perguntas. Ele é, por exemplo, num determinado aspecto, ele é mais do que satisfatório, ele é satisfatório, ele é insatisfatório, né? Ele tem 3 opções. Ele é um método de pesquisa, existem vários modelos de pesquisa de campo, que muitas vezes a pessoa que vai responder fica muito em cima do muro, né? Mas esse aqui não, ou é satisfatório, ou é insatisfatório, ou é mais do que satisfatório. E em cima de cada pergunta dessa, você vai dizer a pontuação que você considera. Esse método da escala gráfica, eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque ele é um método que trabalha com fatores, como vocês podem perceber, né? Com fatores do lado esquerdo, onde você vai questionar a questão da produção, da qualidade, do conhecimento, da cooperação, da compreensão de situações, criatividade e realização. E ele vai dizer o que quer dizer cada fator desse. Por exemplo, produção, ele quer saber a quantidade de trabalho realizado. E aí você vai pontuar em ótimo, bom, regular, sofrível, fraco. E ele vem especificar o que cada um desses quer dizer, né? Ele quer dizer que, vamos supor, a produção dele é regular quando ele satisfaz os padrões. Então, é muito interessante esse método, porque ele é autoexplicativo e dificulta, assim, gerar polêmicas, às vezes, em aspectos que a pessoa acha que é isso, acha que é aquilo. Não, está bem explicado, então é fácil de você compreender. A avaliação 360 graus é uma avaliação onde o colaborador é avaliado por ele mesmo, pelo superior, pelos liderados, pelos colegas e pelos clientes. Treinamento. O treinamento, gente, é importante entender qual é o conceito de treinamento. Então, saímos do conhecimento de desempenho, avaliação de desempenho, e vamos agora para treinamento. Vou pegar aqui esse conceito que está no meio do slide. Um meio para um adequado desempenho no cargo e estendendo para uma nivelação intelectual por meio da educação geral. O treinamento, gente, ele é um processo educacional de curto prazo, onde aprende conhecimentos e habilidades técnicas para um propósito definido. Já o desenvolvimento, ele é diferente do treinamento. Por quê? Porque ele é um processo a longo prazo para propósitos genéricos. Deixa eu tentar explicar com minhas palavras. O treinamento, o objetivo dele é atender uma necessidade do cargo que ele está exercendo, né? E o desenvolvimento é uma necessidade de algo que ele pode vir a desenvolver no futuro, tá? Que pode ser a médio ou a longo prazo. E aqui nós temos um fluxo de como funciona o treinamento. Quando você vai implantar um processo de treinamento numa empresa, você não simplesmente implanta-se e faz de qualquer forma. Não, você tem primeiro que fazer um levantamento de necessidade de treinamento, você tem que fazer uma programação de treinamento, né? Como é que você faz esse levantamento de necessidade? Quando eu trabalhava em organização, eu fazia no mês de outubro, para o ano seguinte, está tudo já planejado para a execução. Então, eu fazia perguntas aos funcionários, aos donos da organização, eu fazia uma pesquisa de campo, quais eram as necessidades que eles tinham de treinamento. A partir disso, eu fazia uma programação, ia para a segunda etapa, fazia o quê? Uma estratégia. Eu ia buscar definir quais eram os treinamentos que podiam ser realizados, quais eram os importantes para a empresa, quem é que ia treinar, como ia ser a metodologia do treinamento, se ia ser dentro da empresa, fora da empresa, se ia ter lanche, qual o período desse treinamento. Ou seja, eu ia me programar para a realização daquele treinamento. A implementação é a execução do treinamento, é você colocar o treinamento em prática e fazer o acompanhamento e assessoria necessária. E a avaliação e controle é o pós-treinamento, que eu posso realizar assim que o treinamento termina, ou eu posso realizar depois de um determinado período para ver como foi a reação desse treinamento. Se o treinamento foi satisfatório, tá? Eu posso voltar a implementar.
Se ele for insatisfatório, eu tenho que iniciar lá no levantamento quais foram as falhas que ocorreram desde o início da minha trajetória no fluxo do treinamento. Bem, finalizo, agradeço a participação de vocês, espero que tenha contribuído, né, para que vocês possam realizar uma prova satisfatória, tá? E finalizo aqui os conhecimentos com vocês. Obrigado, gente, e até a próxima.